Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente vai falar sobre um assunto que despenca nas avaliaçõezinhas do Enem, que é genética e principalmente leis de Mendel. Eu sei que você fala, mas a primeira lei e a segunda lei é muito tranquila. Você sabe diferenciar uma questão? Se ela está falando de primeira lei ou de segunda lei? Você sabe quais informações você precisa ter como base para responder um exercício que extrapola ou questiona as leis de Mendel? Então fica nessa aulinha aí para você descobrir. E antes da gente ir para essa aula, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho aí para você receber a notificação de todos os nossos vídeos. Preparados? Bora lá! Hoje eu separei para vocês alguns pontos muito importantes sobre a primeira e a segunda lei de Mendel. Por quê? Quando a gente fala sobre as primeiras leis e segunda lei de Mendel, como elas são cobradas em vestibulares, mas principalmente na provinha do Enem, na avaliação do Enem, você fica sempre naquela assim, é primeira lei, é segunda lei, e meus alunos eles sempre têm essa dificuldade, né? Tá lá resolvendo a questão, sabe resolver, aí eu pergunto, é sobre a primeira lei ou segunda lei? Não sabe. Porque está tão bitolado, né, fazendo exercício e faz resolvendo muito rápido ali, que não para identificar alguns aspectos da questão que poderiam te ajudar muito e a facilitar a sua vida ali, né, e te destravar em algum exercício. Então, quais são os pontos que eu trouxe aqui para vocês? Vamos começar com a primeira lei de Mendel, tá? Então, primeiro ponto, cada característica é determinada por um par de genes. Coloca isso na sua cabeça porque faz parte de toda a genética. Toda característica vai ter um par de genes. Ai, Fred, mas na vida real não é assim. Calma, na vida real a gente vê características muito complexas, então vai precisar de muitos genes. Então, pensa devagarzinho. Cada característica é muito simples, um par de genes. Características são hereditárias, então você consegue passar, transmitir algumas características, tá? Lógico, tudo isso relacionado com genótipo e fenótipo, aquela coisa toda, alelos e tal. Descendentes herdam um alelo de cada característica do pai e da mãe. Então, meu pai me deu um alelo de uma característica, minha mãe, um alelo de uma característica. E em mim, né, a hora que foi me construir, esse par se formou. Né? Então, um do meu pai e um da minha mãe formou o meu par. Então, começa a trabalhar essa informação aí. Proporção fenotípica. A maioria dos alunos esquecem isso aqui. É muito importante e te ajuda em vários exercícios. Na primeira lei de Mendel, a proporção fenotípica esperada é 3:1. 3 indivíduos ali, ou plantas, né, sementes, o que for, com características dominantes para uma recessiva. Então põe isso na sua cabeça, 3:1. E a primeira lei de Mendel também recebe o nome de monohibridismo. Às vezes está escancarado lá no enunciado, eu pergunto, primeira lei de Mendel ou segunda lei de Mendel? Não sabe. Então monohibridismo está relacionado com a primeira lei de Mendel, belezinha? Segunda lei agora, características que eu acho pontos legais aí para você revisar de segunda lei de Mendel. As características são herdadas de forma independente. Mas na primeira lei de Mendel também era assim. Eu sei que era assim, mas vale a pena reforçar agora, porque você não está lidando mais só com uma característica, mas com várias. E essas características, elas não influenciam nas outras, né? Quando a gente fala da segunda lei de Mendel, né, propriamente dita. Tem lá seus parênteses, né, suas aspas. As características não dependem uma das outras, eu acabei de falar, então uma característica não está ligada diretamente à outra. Os gametas são formados com um alelo de cada par, então agora a gente está olhando muito o gameta, né? O gameta tem metade dos cromossomos. Vai lá um alelo, né, daquele par que a gente estava observando. Proporção fenotípica, sabe? Não? 9:3:3:1. Então 9, 3, 3, 1. 9 de um jeito, 3 de um jeito, 3 de outro e 1, né, solitário lá com a característica única. A segunda lei de Mendel também recebe o nome de dihibridismo ou polihibridismo, então que a gente está falando de mais de uma característica. E para você sacar a segunda lei de Mendel, você precisa muito entender os conceitos de meiose, probabilidade, modificações nas proporções fenotípicas, são as variações que as leis permitem, né, que a gente estuda hoje, e os conceitos básicos. Não adianta a pessoa falar assim, eu sei fazer toda a questão de primeira lei de Mendel. Aí você pergunta o que é um gene, o que é um alelo, a pessoa não sabe. Então vai sim reforçar os conceitos básicos. Entender o que é um gene, o que é um fenótipo, o que é um genótipo, como é que isso é misturado ali em cima de todo aquele conteúdo.
para você acumular mais experiência e começar a observar esses detalhes que eu coloquei aí no comecinho do vídeo. Separei 3 questõezinhas de genética para a gente dar uma olhada, questões caíram no Enem, para ver como é que foi cobrado, belezinha? Primeira questão, o heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. Olha o heredograma aí. Você vê lá casal 1, 2, tem alguém doente, casal 3 e 4, o homem é doente, aí vem uma penca de filhos, 5, 6, 7, 8, 9, ninguém doente. Aí do cruzamento entre 7 e 8, filhos 10, 11, 12 e 13 e o 11 é doente, né? A menina é doente. Então repara no heredograma, beleza? Olha o que ele vai falar. O indivíduo representado pelo número 10, eu quero esse homem quadradinho, é o primeiro da última linha aí, dos filhos, ó, a terceira geração, 10. Preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de... Ai, Fred, que doideira, né? Ele pegou, gente, um conceito básico olhando uma característica. Então, a gente está falando da primeira lei de Mendel. Então, basicamente, o que a gente tem que entender? Aquele conceito de dominante e recessivo. Ele, pelo jeito que você está vendo o heredograma, já está na cara que é uma doença recessiva. Fred, como é que você sabe? Pessoal, quando você tem indivíduos iguais e o filho diferente, né, pais iguais e filho diferente, a gente já sabe que essa característica que ele está falando, ela é recessiva, belezinha? E aí quando você vê essa característica, você descobre que os 7 e 8, eles são heterozigotos. Então olha só, produção, coloca o cruzamento aí na tela, ó. Primeiro indivíduo, azão, azinho, heterozigoto, né, eles são portadores da doença. Segundo indivíduo, né, que é o 8, né, a mulher, também é heterozigoto, azão, azinho. Ai, Fred, por que não pode ser azão, azão? Poxa, gente, eles têm pais doentes e eles passam essa informação, né? Se a doença é recessiva, o 2 e o 3 são azinho, azinho, então eles passaram essa informação. Então todo mundo aqui é heterozigoto. Cruzou, qual que é o cruzamento que a gente vai ter? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Então, presta muita atenção. Ele falou... Calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo, portador é quem tem azão e o azinho, é o azinho que está relacionado com a doença, então eu tenho que ter o azinho. Quantos que a gente achou aqui possibilidades? Azão, azinho, azão, azinho. 2 sobre 3. Se você fizer uma matemática rápida aí, você vai achar 0,666666, transformando para porcentagem, você vai achar 66,6%. Aproximadamente 67%, que é o nosso gabarito, letra D. Meu Deus, Fred, é uma questão básica de genética? Sim, conceitos básicos, como eu falei, que são muito importantes, e como a gente está olhando uma característica só, primeira lei de Mendel. Né? Então, esse aqui é o cruzamento-chave lá da primeira lei de Mendel, onde a gente acha aquela proporção fenotípica de 3 para 1. Só que ele foi específico no que ele queria, portador. E aí você tem que olhar, ó, ele não pode ser o azão, azão, nem o azinho, azinho. Então ficou 2 sobre 3 ali. Fred, mas por que 2 sobre 3? Porque eu excluí a possibilidade dele ser doente. Então eu tirei lá o azinho, azinho. Porque eu já sei que ele é saudável. Como é que você sabe, Fred? Está escrito aí no heredograma. Olha lá a cor que está pintado o 10. O 10 está branquinho, então ele é saudável. Então ele não tinha como ser azinho, azinho. Segundo exercício, esse aqui é muito bacana, eu particularmente gosto demais dele. Ele fala o seguinte, a mosca drosófila, conhecida como a mosca da fruta, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados, o tamanho da asa, se ela é grande ou vestigial, e a cor do corpo, cada um condicionado por um gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa é dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta é dominante. Então, é básico. Se ele falou que está olhando 2 características, você já sabe que tem que ser segunda lei de Mendel, que é ela que trata com mais de uma característica, né? De hibridismo ou polihibridismo. Então, já sabe que é a segunda lei de Mendel. Qual que é a proporção da segunda lei de Mendel? Lembra? Lembra? 9 para 3 para 3 para 1. Põe isso na sua cabeça que você vai responder o exercício rapidão. Se liga.
Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os dois caracteres, do qual foram geradas 288 moscas. Então fez o cruzamento e o total de filhotes foi 288 moscas. Dessas, qual a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Uai, Fred, como é que eram os parentais? Eles tinham todas as características dominantes, ou seja, tinha asa longa e eram de cor preta. Mas como é que eu vou saber, né? Aí fica doido. Aí o aluno faz o quê? Começa a fazer cruzamento em cima de cruzamento, tentando achar um monte de conta. Presta atenção como é que eu vou resolver. Primeira coisa que você vai lembrar, proporção da segunda lei de Mendel. Proporção fenotípica, 9 para 3 para 3 para 1. O 9 representa um indivíduo que ele é dominante para as duas características. E ele falou que os pais eram assim e que ele quer saber quantos filhos tinham essa característica. Então pega o 9. 9 filhos, né, 9 possibilidades, né, dentro de 16. Essa é a conta lá que a gente faz da segunda lei de Mendel. São 16 possibilidades, 9 vão ter as duas características dominantes. O que a gente faz? Tranquilinho, tranquilinho. 16, faz uma regra de 3. 16 está para 288, assim como 9 está para x. Regra de 3. Faz o cruzamento lá bonitinho, você vai achar x igual a 162. Fred, era só isso? Pegar a proporção base, jogar o valor total e descobrir quantos representa? Só isso, pessoal. As proporções, elas representam porcentagens. E aí você descobre quantos por cento de 288 vai representar essa característica dos dois dominantes. Então é muito importante isso aí. Como é que a gente reforça isso aqui? Com isso que eu vou colocar aqui na tela, ó. O número 9, duas características dominantes. Primeiro, o número 3, uma característica dominante e outra recessiva. Segundo, número 3, uma característica recessiva e outra dominante. E o número 1, duas características recessivas. 9 para 3 para 3 para 1. É isso que significa. Belezinha? A última questão eu deixei, né, a cerejinha do bolo aí para vocês. A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva associada à mutação dos genes PAH. Então, eu já te deu todas as informações básicas da doença. Que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina, que, por isso, é obrigatório, por lei, que as embalagens de alimento com refrigerantes dietéticos informem a presença desse aminoácido, né, que é a fenilalanina, em sua composição. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH tem 3 filhos normais, com um homem normal, cujo pai sofria da doença, né, da fenilcetonúria, devido à mesma mutação do gene PAH encontrada em um dos alelos da mulher. Então, olha só, a mulher, ela é portadora, e o marido dela é filho de um cara que tinha a doença. Então a gente já pode entender que o cara, o marido dela, também é portador. Porque se ela é recessiva, o pai passou para o filho o azinho. E aí, se eu estou olhando uma característica só, primeira lei de Mendel, cara, vamos lá. Qual a probabilidade de a quarta criança gerada por esses pais apresentar a fenilcetonúria? Tem lá as porcentagens. Primeira coisa, é uma doença autossômica, né? Significa que ela não está relacionada ali com os cromossomos sexuais. Então, ele já falou isso no exercício. E entender o que é portador e o que é doente. Portador carrega o gene, mas não desenvolve a doença. Doente carrega os dois genes lá, o par, e desenvolve a doença. Então, como é que a gente resolve essa questão? Fácil. A gente já sabe que os dois são heterozigotos. Então, pai, azão, azinho. Mãe, azão, azinho. A gente já sabe que um é portador porque ele falou e o outro a gente sabe porque é filho de alguém doente. Fez o cruzamento? Cruzamento base da primeira lei de Mendel, de heterozigotos. Azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Repara, você achou 25% de azão, azão, que é normal. 50% de azão, azinho, que é portador. E 25% azinho, azinho, que vai ser doente. Então, olha que doideira. Você tem
a cruzamento base, né, da primeira lei de Mendel, os genes ali, as características genotípicas e fenotípicas padrãozinho da primeira lei de Mendel, só que a pergunta falou o seguinte, eu quero saber quantos por cento seria a probabilidade de uma criança gerada por esses pais apresentar a doença. Então a gente vai olhar lá, ó, 25%, que seria referente ao azinho, que é a doença, a criança, né, com a doença recessiva. Galera, genética você tem que acumular experiência, então vai fazer exercício, vai ler enunciado, vai tentar extrair essas informações, igual eu fui fazendo aqui com os exercícios. A gente não está simplesmente gabaritando, estou puxando para vocês coisas que vocês têm que fazer uma revisão para fortalecer mais ainda a sua confiança em cima de um conteúdo muito cobrado como o de genética. Se você curtiu essa aulinha, não esquece de deixar o like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários. E não parem de estudar. Até a próxima, tchau!